Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Só para validar. Legal. Meu nome é Gustavo, eu trabalho na área de elastômeros da Covestro. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como transformar propriedades dos elastômeros de poliuretano. Vocês me ouvem bem? Acho que... Bom, primeiro só uma breve introdução à Covestro. A Covestro é uma produtora de produtos base da cadeia de poliuretano e policarbonato, primariamente. E a gente tem aqui, se divide nesses segmentos, então são 7 áreas diferentes. E os produtos finais estão em diversos produtos do nosso dia a dia, né? Então, o colchão que a gente deita, o assento do nosso carro, tinta do nosso carro, policarbonato no nosso cartão de crédito, enfim, são muitas aplicações desse universo de poliuretano e policarbonato, né? Não vou me aprofundar muito nessas áreas, mas a ideia era só dar uma introdução à Covestro e o foco que a gente vai falar hoje é da parte de elastômeros, que é o poliuretano derramado. Aqui também só para dar uma introdução à parte de elastômeros do PU derramado. A Covestro está ativa nesse segmento e desenvolve soluções há mais de 70 anos. Aqui são as 4 principais marcas que a gente tem. Então, a linha Desmodur, que são os isocianatos para os mais diversos tipos de aplicações, métodos de processamento, etc. A linha Vulcolan, que são os nossos elastômeros de altíssima performance, baseados em NDI, também já bastante conhecidos no mercado. Bitec, que são os nossos polióis e extensores de cadeia, né? Eles funcionam ali como componente B com sistemas com o Desmodur. E a nossa linha Baulé de equipamentos e máquinas para processamento de PU derramado, que também é bastante customizável e tem muitas ali opções que a gente pode adaptar para diferentes processos, né? Para atender as demandas específicas de cada produtor. E agora, passando um pouco para o tema da apresentação de fato, né? O poliuretano derramado já é um material bastante difundido e conhecido pela indústria. Tem uma grande variedade de aplicações, mas por propriedades, né, como resistência à abrasão, resistência a rasgo, tem boa elasticidade e um bom range de dureza que a gente pode trabalhar, mas claro, pela natureza do material ele também tem algumas aplicações e existem alguns ambientes em que esse produto talvez não seja a primeira opção que venha à mente, né? A ideia aqui é mostrar um pouco que a gente pode customizar esses sistemas, agregar algumas propriedades ou potencializar propriedades que o PU já tem, visando explorar novas aplicações, né, novas possibilidades. Aqui à esquerda a gente tem as propriedades pelas quais eu vou passar hoje, então resistência à chama, resistência à abrasão, resistência à hidrólise, a micro-organismos e condutividade elétrica. E aí aqui à direita é só um ilustrativo de um sistema de PU standard nessa linha preta, com um certo conjunto de propriedades, e como esse sistema poderia ser melhorado com a propriedade de resistência à chama, por exemplo, que é uma das soluções que a gente vai apresentar hoje. A primeira propriedade é a resistência a micro-organismos. Bom, talvez vocês já tenham visto alguma cena parecida com essa imagem do ataque de micro-organismos, né, de fungos, nos sistemas de PU. Bom, isso acontece em ambientes que têm um determinado conjunto de umidade e uma temperatura que seja favorável para esse desenvolvimento, né? E quando a gente está trabalhando com PU éster, e a ideia que a gente consegue ver, né, ele acaba sendo muito prejudicial para a estrutura da peça e diminui até o tempo de vida da peça mesmo, né? Você precisa substituir ela mais rapidamente quando ela está submetida a um ambiente com esse tipo de ataque, né? A Covestro tem uma solução que é um biocida que pode ser incorporada em qualquer sistema standard que a gente já utiliza, qualquer sistema tradicional, e ele consegue evitar esse ataque, né? Ele tem essa propriedade fungicida. Aqui só para quantificar um pouco, a gente tem um levantamento de que, por exemplo, numa peça que é feita em éster, que em condições ideais duraria alguns anos e que quando submetida a um ambiente com micro-organismos, ela acaba sendo substituída em meses, né, em menos de um ano. Então, assim, pode ser um efeito significativo a depender do ambiente que a gente está trabalhando com essa peça, né?
Então o foco aqui é, de fato, mostrar que a gente tem uma solução para resolver esse tipo de problema e conseguir trabalhar nesses ambientes com ataque de micro-organismos. A segunda propriedade que a gente vai falar também está bastante relacionada com umidade, resistência à hidrólise. Também temos um exemplo ali visual, né, para vocês conseguirem visualizar o tanto que esse fenômeno pode, enfim, impactar na propriedade da peça. Aqui nesse gráfico a gente tem um teste que a gente fez onde uma peça em PU foi imersa em água a 70 graus para avaliar o efeito, o impacto da hidrólise no tempo de vida daquela peça, na elasticidade dela. E a gente pode observar aqui na linha cinza que a peça com o sistema éter ela tem virtualmente nenhum impacto de hidrólise no período observado aqui, então sim, são uma boa solução. Mas quando a gente observa um sistema éster, ele dura cerca de 20 dias nessas condições que eu mencionei. E essa linha pontilhada é esse mesmo sistema éster submetido a um ambiente igual, 70 graus imerso, e a gente observa que o tempo de vida da peça praticamente dobrou. Então, claro, talvez 40 dias não seja o tempo ideal, mas esse aqui é só um teste um pouco mais extremo para mostrar o quanto essa solução pode potencializar a resistência à hidrólise, né? Desacelerar esse processo. E aí, com isso, a gente pode explorar o uso de sistemas éster em ambientes mais úmidos e mais extremos, né? Também é um sistema relativamente fácil é um aditivo relativamente fácil de incorporar num sistema de PU. Dá para fazer processamento à mão, imerso, ele é bastante versátil, então é uma opção interessante também. O terceiro é a resistência à abrasão. Esse aqui a gente também tem uma imagem ali de uma tela de mineração, só para contextualizar um pouquinho mais, né? As telas de mineração funcionam como se fossem umas peneiras, peneirando ali minérios e terra, em contato com muitos objetos pontiagudos, pesados, ásperos. E então esses objetos, conforme vão fazendo esse movimento, eles acabam gerando pequenos rasgos nas peças e vão ali atacando a estrutura, né, até que ela tem que ser substituída. O PU já é um excelente material do ponto de vista de resistência à abrasão, mas a gente consegue melhorar ainda mais essa propriedade. E aqui também, para quantificar um pouco, esse mesmo teste que a gente fez com o sistema standard e um sistema melhorado com o nosso produto, conseguiu reduzir a resistência à abrasão em 50%. Então, isso significa um tempo de vida bastante mais longo para a peça e, a depender de uma situação extrema, pode ser uma solução possível, né? Caso a abrasão do PU, que já é boa, não seja suficiente. A próxima propriedade que a gente vai falar é resistividade elétrica. Bom, o PU, assim como a maioria dos polímeros de forma geral, ele é um material isolante, né? Ele não tem uma característica condutora, ele não é um bom condutor de energia. O exemplo, isso por si só não é um problema, é uma característica do material, a depender da aplicação isso pode ser útil, mas também existem aplicações em que isso é uma característica negativa. Então o exemplo que a gente vai usar aqui são esses rolos usados na indústria de impressão. Esses rolos, por conta do movimento e do atrito que eles geram durante o processo, ele pode acabar gerando um acúmulo de energia estática. E isso faz com que exista um risco de faíscas serem geradas. Numa indústria de impressão, frequentemente existem solventes e outros materiais inflamáveis, então pode ser um risco bastante grande, né, a depender ali da configuração da fábrica. E aí aqui, só para mostrar um pouco de como o nosso produto atua, a ideia é que ele facilite a dissipação dessa carga estática para que ela não se acumule na peça. Então o produto ali, a gente está mais ou menos só assim de forma muito simples explicando o que ocorre no nível molecular, né? A carga fica acumulada e com o nosso produto o sistema ajuda a dissipar essa carga para a superfície do material e aí ele reage com a umidade do ar. A água é um bom condutor, então ele consegue liberar essa energia e evitar esse acúmulo de energia estática. Então essa também é uma solução possível para diversos tipos de sistemas e a depender da aplicação pode ser uma solução interessante também do aspecto de segurança.
E aqui também, para quantificar, a gente colocou ali a resistividade elétrica, a gente pode diminuir em até 10.000 vezes essa propriedade de uma peça de PU, né? Então, também é uma solução interessante que pode acabar disponibilizando novas aplicações, né, para peças de PU. E a última, que de certa forma também está correlacionada com a faísca, né, é um pouco mais um aspecto de segurança, é a resistência à chama. O PU é um material inflamável por sua natureza. Historicamente existem até aditivos de retardante de chama que podem ser utilizados, mas a maioria deles é baseado em halogênio. E o halogênio é um material bastante tóxico, tanto para quem manuseia, quanto para numa eventual situação de princípio de chama, a fumaça que ele vai liberar, ele vai ter cloro, então é uma fumaça bastante tóxica. Então, assim, apesar de sim ajudar com a retardância de chama, ele não é uma solução ideal, digamos assim. Aqui a gente tem um produto que não é baseado em halogênio, que pode ser incorporado num sistema de PU derramado. Esse é o teste que a gente faz, é um padrão UL94, que é internacionalmente usado para resistência de materiais, né? É esse teste na vertical. Ali na esquerda a gente vê o produto, um sistema éster padrão sem esse aditivo. A gente vê que a chama se propaga muito mais rápido e também uma partícula que pingou ali, ela acaba incendiando a peça que tem abaixo, um algodão. E com o nosso aditivo incorporado no sistema, tanto a chama se extingue mais rápido, quanto eventuais partículas não se propagam no algodão. Então, esse é um teste. O nosso produto, alguns dos nossos sistemas já estão certificados com essa norma V0, que é uma norma bastante utilizada, então, e é a mais alta dentro desse padrão UL94. Então, com isso, a gente pode passar a usar peças em PU, em ambientes que tenham essa demanda ou esse risco, né, de chama, de princípio de chama. E também pode ser um benéfico do ponto de vista de custos seguros, segurança, etc. E aqui, só para recapitular um pouco do que a gente falou e encerrar, bom, o PU já é um material bastante versátil e conhecido em diversas aplicações, entre elas as que vocês estão vendo aqui na tela, mas não só. E a ideia é mostrar que existem soluções para potencializar essas propriedades ainda mais ou acrescentar novas propriedades e que com isso a gente consiga tanto explorar novas aplicações que significam, né, em última instância, novos mercados. A gente também pode, por exemplo, se posicionar de formas diferentes. Um produtor fala, eu quero ter um produto posicionado com o melhor nessa propriedade, então também pode ser uma forma de explorar isso. Ou mesmo até pensando em produtividade nos sistemas que você utiliza, você pode pensar em talvez ter um sistema mais versátil, ao invés de trabalhar com 3 resinas diferentes para fazer peças diferentes. Enfim, tem muitas possibilidades para se explorar. A ideia era mostrar que existem algumas soluções aqui, que a Covestro, enfim, está disposta a apoiar, a explorar essas possibilidades. E, claro, bom, esse é o encerramento e eu fico à disposição aí para tirar dúvidas e, claro, para apoiar vocês com os projetos aí. Obrigado.